Olá! Algo muito importante na vida de um jornalista profissional é saber se motivar nos momentos mais difíceis, nos momentos de desânimo. Isso ocorre muito, principalmente de quem se cobra bastante, como sempre foi meu caso. Então, eu estava na redação do Jornal da Tarde, na geral. Em determinado momento passei para o esporte, que é onde eu queria ir, né? Eu gosto muito do esporte, sempre acompanhei e queria ser um repórter esportivo. Pois bem, fui para o esporte. Mas o que acontecia na redação no esporte? Já havia muitos jornalistas experientes ali, bons, escreviam bem, apuravam bem, coisas de Flávio Adalto, que já tinha ganhado 2 prêmios Extra de jornalismo esportivo, Sérgio Baclanos, Castilho de Andrade, Roberto Avalone, Vital Batalha, Alberto Helena Júnior, Marco Antônio Rodrigues, José Eduardo Savoia, enfim, jornalistas bem mais experientes que eu, que, é claro, tinham prioridade nas pautas. Depois eu vou explicar como funciona uma redação de jornal, como funcionava uma redação ideal, porque hoje acho que não existe uma redação assim tão completa, a não ser talvez na televisão. Eu vou te colocar na redação do Jornal da Tarde, depois, numa outra aula. Agora eu vou dizer que eu não fiquei muito satisfeito com os meus primeiros momentos na redação, no esporte do Jornal da Tarde, porque, como eu falei, as melhores pautas não eram minhas. E olha que o Jornal da Tarde, uma pauta pequena do Jornal da Tarde já tinha 40 linhas, que hoje é um espaço considerável, né, respeitável. Mas naquela época não, no Jornal da Tarde nós achávamos que pautas boas eram pelo menos meia página, né, 5, 6 laudas. Enfim, eu estava um pouco desanimado e na época eu tomava um ônibus que ia para o Jornal da Tarde, que saía do centro da cidade. Eu tomava ali do lado do Teatro Municipal, numa loja chamada Peter. Eu posso até falar porque nem existe mais, uma loja de roupas. Ficava ali, o ônibus passava e me levava para o jornal, o ônibus da própria empresa. E naquela tarde eu me sentei ao lado de uma jornalista carioca, que trabalhava no Jornal da Tarde, a Sheila Lobato. Sheila Lobato perguntou: e aí, Odir, como é que está indo lá no esporte? Eu falei: ah, Sheila, não está legal, só me dão pautas pequenas, poxa, me dão o treino do Juventus, ou da Portuguesa, para fazer. Portuguesa é um time respeitável, claro, mas dos grandes de São Paulo era o menos expressivo, né? Tinha uma torcida menor e eu me queixei, sim, que só me davam pautas menores, né? Ela ouviu muito pacientemente e falou: Odir, não importa o tamanho da pauta, há matérias sensacionais com pautas menores e há matérias imensas, que são uma porcaria. O cara escreve 2, 3 páginas e não é uma boa matéria. Então, se te derem um treino do Juventus para fazer, aí ela deu o exemplo do Juventus, da Rua Javari, se derem 20 linhas do treino do Juventus para você fazer, faça as melhores 20 linhas já escritas sobre um treino do Juventus. Puxa, uma coisa óbvia, claro. Se te derem uma pauta, escreva sobre o buraco da sua rua, 20 linhas, escreva as melhores 20 linhas que alguém poderia escrever sobre um buraco de rua. Tudo é um desafio, né? Então eu fui com esse pensamento para o esporte. Naquele dia me deram uma pauta que era o seguinte: escrever 20 linhas sobre um jogo em Jundiaí, Paulista de Jundiaí, e uma outra equipe que estava também entre os últimos colocados. Os 2 times estavam brigando para não serem rebaixados no Campeonato Paulista. E o jogo foi 0-0. Foi uma porcaria de jogo. E eu passei esse texto ainda por telefone, né? E eram 20 linhas só. Pois bem, em vez de me revoltar com a pauta, porque estava escrevendo sobre 2 times lá no fim da tabela, eu adotei o conselho da Sheila Lobato.
Eu procurei escrever as melhores 20 linhas que você podia escrever sobre um jogo entre dois times que estão com medo de serem rebaixados. E usei justamente o medo, esse medo que pairou sobre a partida, aquela noite meia nublada, estranha, pouco público no estádio, o medo de ser rebaixado. Esse medo foi o pano de fundo da matéria, quer dizer, o texto todo girou em torno do mesmo, mas eu citei um pouco da história de um time, da história do outro, para mostrar o que eles iriam perder se fossem rebaixados para a segunda divisão. Falei pouco do jogo, acho que um parágrafo só, porque foi 0-0, quase não teve oportunidade de gol, e mandei o texto por telefone, né? Aliás, eu preparei quase a maior parte do texto antes, porque o medo e o clima do jogo independiam do resultado, certo? Então preparei antes, mandei. Se eu não me engano, quem recebeu na escuta do Jornal da Tarde foi o Ailton Fernandes, que depois é um outro exemplo de garra. Ele queria ser jornalista, se tornou jornalista e ganhou o Prêmio ESSO de Informação Esportiva. Mas outro dia eu falo sobre o Ailton Fernandes e outras pessoas assim, abnegadas, resilientes, que sabem o que querem, né? Nessa área do jornalismo. Então fiz esse texto, tá, entreguei. E de lá, claro, o carro trouxe a gente para São Paulo, fui para minha casa. No dia seguinte, chegando ao Jornal da Tarde, logo na entrada havia uma pilha de jornais, sabe? Aqueles jornais que eram teste da máquina, tal, que não estavam tão bem impressos, ficavam ali para cada um dos funcionários pegar o seu exemplar. Eu peguei e na redação comecei a ler. Eu fui direto na página de esportes, né, para ver como é que tinha saído a minha matéria, e ela estava assinada. Olha que coisa, estava uma matéria 20 linhas e meu nomezinho lá embaixo, em negrito, Odir Cunha. Isso dá uma satisfação muito grande. E nesse momento, o editor de esportes estava indo para a reunião de consolidação de pauta, que eu vou falar depois dessas reuniões todas, como é que funciona. Era o Vitor Batalha. O Vitor Batalha bateu no meu ombro e falou naquele jeito italianado dele: continue assim, garoto. É isso aí, continue assim. Puxa, eu tinha descoberto o caminho. O caminho era se dedicar de corpo e alma, principalmente alma, a cada pauta, a cada matéria, né? Especificamente naquelas que envolviam emoção, envolviam drama. Eu segui esse caminho aí nos dias seguintes, e qual não foi a minha surpresa? 2 ou 3 meses depois, saiu a escolha dos 2 jornalistas que iriam cobrir os Jogos Pan-Americanos de Porto Rico para o Jornal da Tarde. Um deles era esperado, o Castilho de Andrade, muito experiente, falava vários idiomas e tal. Mas o outro, vejam só, fui eu. Batalha me escolheu para fazer essa cobertura, porque notou os meus progressos, o meu esforço para escrever cada vez melhor. Então, dessa aula fica esse conselho para você. Não importa sobre que assunto você vai escrever. Apure, escreva bem, sinta, coloque um pouquinho da sua alma nele, escreva as melhores linhas já escritas, ou tente escrever sobre aquele assunto. Tá bom? Agradeço muito sua presença aqui no curso Escreva como Jornalista Profissional. Peço mais uma vez que dê o like, isso vai ajudar muita gente que está acompanhando o canal, né? E compartilhe essas informações com outros colegas ou conhecidos ou amigos que querem se tornar jornalistas ou querem escrever como jornalistas profissionais. Obrigado.